Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa aula aí, de instrumentos. Hoje, dia 31 de agosto de 2020, são 7 horas e 5 minutos. O assunto de hoje vai ser indicador de torque. Na verdade, nós vamos falar do sistema de medição, né, e indicação do torque. Tá bom? Agora a gente vai entrar nos instrumentos de motor. Ok? Então nós vamos falar da medição do torque, vamos falar da medição da temperatura, enfim, alguns assuntos relativos a essa questão do torque. Pode deixar aberto, Lucas, sua mãe vai chamar, eu não vou ouvir. Muito bem. Nós vamos ter a aula de hoje, dia 31, vamos ter a aula de amanhã, tá certo? E na aula de quinta-feira, às 19 horas, nós teremos a nossa prova. Alguma dúvida com relação à matéria da prova? Não, Ferraz, eu acredito que não. Você mandou lá, que é da aula 4 a 14, né? Eu perguntei porque, como tinha outras matérias, tinha uma outra matéria no meio, por isso que eu queria confirmar com você, entendeu? Vai ser Só por conta disso. mais ou menos de 2 a 3 questões de cada assunto. Nada que vai destoar daquilo que a gente já vem trabalhando, inclusive dos questionários da plataforma Cubos, ok? Mas é importante que vocês revisem esse conteúdo. A prova, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Bom, a prova, ela vai estar, o link para acessar a prova está aqui em links externos. Perfeito? Perfeito. Se vocês clicarem aqui, ele vai direcionar para a prova. Como está fechado o formulário, ele deve dar que o formulário não foi encontrado. Né? Tá vendo ou não? Sim. O formulário está fechado, você não vai conseguir fazer a prova agora. Então, como é que vai funcionar isso? Eu vou abrir o formulário exatamente às 19 horas, na quinta-feira, e vou fechar o acesso ao formulário às 20h30, tá certo? Tá. Esse sistema é legal, o problema é que vocês vão fazer na prova e quando chegar, digamos, você respondeu todas as questões da prova, e aí deu 8h35, você vai mandar, você vai dar o submit lá. Só que 8h30 eu já fechei, vai dar 0. Ele não vai aceitar o formulário, é como se não tivesse feito. Certo. Então atentem-se, se organizem para antes de 8h30 vocês terem respondido tudo, terem revisado e terem enviado a resposta, enviado a prova, de forma que vocês não se prejudiquem, tá ok? Uhum. Dúvidas? Não. Vai ser múltipla escolha? Isso você consegue adiantar? Múltipla escolha. Beleza. Vai ser múltipla escolha, tá bom? E não vai ser, e não é que nem, por exemplo, no Cubos, que a gente já sabe a nossa nota logo em seguida que envia. Não vai ter o feedback de imediato. Beleza. Eu vou olhar todas aqui e aí depois a gente faz uma matrizinha aqui e comunica a cada um de vocês. Tá bom. Tá joia? Tá joia. Beleza. Alguém mais? Alguma dúvida? Beleza? Pessoal, tá aqui na sala de casa aqui, então é possível que vocês ouçam aí a gente falando aqui, tá ok? Tranquilo com relação à prova?
Já teve alguma Tranquilo. prova assim, com formulário, com o Google Form? Já teve do Jorge, né? Não, então foi só pelo Cubos. É, né? Isso. O Jorge não aplicou prova para vocês ainda? Ainda não. Ele deve marcar essa semana pra Então, o gente. Jorge vai usar o formulário também. Vai funcionar Beleza. bem. Bom, vamos lá então. Vamos para o assunto de hoje. Sem pressa, vai ser assunto da aula de hoje e também assunto da aula de amanhã. Ok? Bom, pessoal, entramos agora em instrumentos de motor, né? É bom lembrar que a gente já fez a seguinte caminhada. A gente passou por instrumentos, a primeira matéria, o primeiro assunto foi uma geral sobre instrumentos, né? Depois entramos especificamente em instrumentos de voo, depois entramos em instrumentos de navegação e agora nós estamos falando de instrumentos do motor, ok? Então a gente está aí chegando na curta final da matéria de instrumentos, ok? E hoje, em instrumentos de motor, nós vamos falar de indicador de torque. Indicador de torque é assim que está escrito na apostila, mas na verdade o que nós vamos ver é um sistema, né? Um sistema de indicação de torque, tá? Um sistema de indicação do torque. Bom, o torque, eu não vou entrar em detalhes aqui, isso é um assunto mais afeto ao pessoal que faz motor, né, que faz GMP. Mas o torque é aquilo que o motor tem de disposição para entregar, né, para a aeronave, para que ela, dentro daquele envelope de voo específico, ela possa conseguir cumprir a sua performance. Então, por exemplo, a aeronave ela vai ter um peso máximo de decolagem, correto? Então, dependendo do local que eu estiver decolando, né? Dependendo do local que eu estiver decolando, em relação, considerando, né, o peso básico da aeronave, né, o peso da aeronave com carga, com passageiros, nós vamos chegar no peso de decolagem. É possível que, quando você puxar coletivo, o piloto puxar coletivo para decolar, né, a aeronave vai sentir, vai miar, né? Então eu vou precisar puxar mais porque eu vou ter uma força-peso ali, né, oposta à minha sustentação, né? E aí exigindo que o meu motor responda, gerando torque suficiente para poder superar, vencer aquela resistência, gerar força de sustentação suficiente, né? É lógico que o motor não gera força de sustentação, né? Mas é a potência gerada pelo motor que vai alimentar a caixa de transmissão principal, que vai permitir que eu tenha uma constante lá em cima no rotor, permitindo que a aeronave tenha o máximo de sustentação naquele envelope. Tá claro isso? Hein, galera? Sim. Dúvidas? Perguntas? Tá. Então, fazendo um paralelo aí com o nosso carro, né? Você imagina aquele carro pesadão, 1.0, né? 5 a bordo, mais bagagem, tanque cheio, né? E você vai subir a serra aqui de Campos do Jordão. Vai chegar uma hora, né, que você vai ter que vir reduzindo marcha para que o teu motor trabalhe num regime que ele consiga gerar um torque suficiente para ele vencer aquela força que está puxando ele para baixo, querendo que ele desça. Uhum. Correto? Sim. Ficando aqui de uma maneira bem didática
fazendo um paralelo com algo que nos é bastante familiar. Tá? Então a gente vai ver, né, muito embora a matéria está chamando lá indicador de torque, e aqui está fiel à apostila, na verdade a gente trata de um sistema, tá ok? É um sistema. E a gente vai ver os componentes desse sistema. A apostila ela trata de um sistema bastante rudimentar. Eu vou mostrar para vocês tanto indicação como captação, né? Tomando como base o AS350, que é o esquilo, numa versão já mais moderna, vou mostrar as duas, o B2, que é o motor Arriel 1, né? E vamos ver o B3, que é o motor Arriel 2, né? Já um motor mais sofisticado, também uma medição mais sofisticada. E aí entra mais ou menos no que a apostila acaba acertando aqui, né? Que ele chama didaticamente do sistema de indicação elétrico ou eletrônico. A gente vai ver que o sistema de medição, né, e indicação, por exemplo, do K2, né, que não vou entrar em detalhe aqui, não vai mostrar o sistema, mas o do Arriel 2, a gente vai ver aqui um diagrama esquemático, ele já pode ser considerado que essa configuração se encaixa dentro do sistema eletrônico. Porque o elétrico, né, ele vai funcionar gerando um sinal elétrico, né, que vai alimentar esse sinal elétrico, vai fazer parte de um sistema, né, que a gente chama de sistema síncrono, ou seja, eu tenho um síncrono transmissor que está próximo daquilo que eu estou medindo, seja temperatura, pressão. No caso do torque aqui, a gente vai medir pressão, né, na caixa de redução do motor, módulo 5 do motor Arriel, no caso do motor Arriel, tá bom? Então o fluxo de óleo que está passando naquelas engrenagens ali, em função do torque, vai ser medido, né? Uma dessas medições vai gerar um sinal elétrico, né? E a outra, né, ela vai gerar um sinal digital. Ok? E aí a gente tem essa configuração do que a apostila chama de eletrônico. Mas o princípio é o mesmo, e aí talvez somente uma separação didática. Tá ok? Bom, o sistema basicamente é constituído por um sensor, que a gente chama de torquímetro, né? E aí, quem já fez o básico, né? Quando a gente fala de torquímetro, a gente pensa na ferramenta torquímetro, né? Que eu vou medir ali, garantir ali um aperto num conjunto porca-parafuso, né? Por exemplo. Aqui, quando a gente fala de torquímetro, e essa é uma linguagem que vocês vão encontrar comumente no linguajar técnico, aviônico e na aviação e mecânico também. Tá? Então, o torquímetro, na verdade, né, quando se fala torquímetro, está se referindo ao sensor de medição do torque. E ele está mostrando para a gente aqui a nossa apostila um sensor hidromecânico, né? Por quê? Ele vai receber essa pressão, né, do óleo em função do torque nas engrenagens da caixa de redução no módulo 5 do Arriel 1. Isso vai ser sentido numa membrana, né, de medição de pressão dentro desse sensor, que vai gerar um sinal elétrico proporcional à deformação dessa membrana, né, que vai alimentar um motorzinho trifásico, né, no indicador, que seria o síncrono receptor.
Então, dentro de um sistema síncrono de transmissão remota de informação, o torquímetro, né, que é o sensor do torque, ele também poderá ser chamado de síncrono transmissor. Ok? Ok. Então, esse torquímetro, né, ele vai estar ligado à caixa de redução do motor, que é, no caso do Arriel 1, o módulo 5. Né, e essa caixa de redução fornece a esse transmissor, como falei, sob forma de pressão, né, a possibilidade da geração de um sinal elétrico que vai ser produzido no síncrono transmissor, que é o próprio torquímetro, e esse sinal levado até o síncrono indicador, que é o próprio indicador no painel. Tá, ok? Certo. Tá? E essa indicação, né, ela será fiel, né, ao torque produzido pela turbina. Ou seja, dentro daquele regime de motor, dentro daquele envelope de voo que a aeronave se encontra naquele momento, né, é o que o motor tem para entregar, né, saúde, força, né, para que a gente consiga manter o rotor principal numa rotação constante, tal que a gente não tenha, né, a possibilidade, que seria indesejável, de não se ter a geração da sustentação suficiente. Ou seja, é o momento no qual, talvez por excesso de peso, por exemplo, você puxa o coletivo e a aeronave vai subir ali no limite. Isso é um perigo, porque qualquer coisa que aconteça dentro desse envelope, né, e normalmente esse envelope tem na decolagem, onde você tem baixa altitude, baixa velocidade, chamada curva do homem morto, nome lindo, né, para o envelope de voo. Se acontecer alguma coisa ali, você não tiver saúde no motor, você não tem muito o que fazer. Já não tem muito o que fazer estando com o motor bom, né? Se discutiu muito isso, aqui, por exemplo, muito próximo da gente na aviação, quando da modernização do K para o K2, né? Se você pegar um K, né, no peso máximo de decolagem, no limite, dentro do gráfico, e pegar o K2 no limite do peso máximo de decolagem, aí você vê o que é um motor Arriel 1 e um motor Arriel 2, que o motor do K2 é o 2C2. Né? O que você vai ler e onde você vai olhar para ver que realmente a aeronave está respondendo mais, está com mais saúde? Olha para o torquímetro, que você vai ver o K no envelope de voo, né, da decolagem, no limite do peso máximo de decolagem, o torque triscando o arco amarelo. Se você bobear, você vai lamber o torque. E o K2 com saúde, sobrando torque. Sobrando torque. Perfeito? Isso é função do que aquele motor, Arriel 2C, tem para entregar em relação a torque, comparando com o Arriel 1, que é o Arriel do motor do K2, do K. Ok? Então, sistema de indicação do torque. Eu vou ter o sensor, que é o próprio torquímetro. No caso, a nossa apostila aqui ele vai dizer que é um torquímetro hidromecânico. A gente vai ver que o torquímetro do Arriel 2 do esquilo B3 não é hidromecânico. Ele vai fazer uma outra medição. Mas em se tratando de ANAC, banca ANAC, ele não vai poder perguntar outra coisa diferente de um torquímetro hidromecânico. Okay? Mas existe algo para além disso. É isso que eu quero dizer para vocês. Tá, ok? Então é esse torquímetro que vai estar integrado à caixa de redução do motor, né? E que fornece, né,
a um sistema síncrono transmissor, a informação elétrica, na verdade, essa pressão medida nesse torquímetro hidromecânico gera um sinal elétrico no síncrono transmissor, que é o próprio torquímetro, e isso vai ser levado, esse sinal, até um indicador que vai ter um arranjo elétrico, né, que receberá essa alimentação trifásica e vai reproduzir eletricamente a mesma coisa que o síncrono transmissor percebeu quando a sua membrana foi pressionada pela pressão do óleo, desculpe o pleonasmo, na caixa de transmissão, na caixa de redução. E isso relaciona-se à potência que o motor está gerando. Perguntas, por favor? Não, por enquanto não. Tá claro? A explicação tá tranquila? Tá. Por enquanto ainda sim. Alguém mais? Alguma coisa no chat aí, Maiara? Não, ninguém mandou nada no chat, não. Muito bem. Por enquanto. Então vamos lá. Aqui a gente tem... deixa eu ver se eu não pulei aqui. Tá aqui. Aqui a gente tem um diagrama esquemático, né? Do manual do motor do Arriel 1, ok? Então, nós temos aqui o indicador, painel, tá certo? Cablagem e o sensor, né? O sensor transmissor do torque. Esse é o que a gente chama de torquímetro. Perfeito? Certo. E aqui nós temos, né, a bomba, né, de óleo do motor. Então, o óleo passa aqui sob pressão por um filtro, desce para lubrificar o motor. Beleza? E vai retornar depois. Aqui nós temos um orifício restritor, né, onde a gente vai gerar uma certa velocidade aqui nesse fluido, né? Um Venturi? É, mais ou menos isso, né? Beleza. E nós temos aqui o eixo do pistão, né, do torquímetro. Então, olha, esse fluido vai vir sob pressão aqui, vai bater nesse pistão, vai gerar uma força nele, né? E esse fluido vai vir aqui no transmissor, e aqui a gente tem um sisteminha básico de medição de pressão aqui, né? Então a pressão sofrida aqui nessa membrana gera um sinal elétrico aqui nesse transmissor, proporcional a esta pressão, que será eletricamente enviada para o indicador. E o indicador deflexionará, indicando o torque, e essa deflexão do ponteiro é proporcional a essa pressão percebida no sensor do torquímetro. Beleza? Tá. Beleza. Bom, isso é uma vista em corte, né, desta posição aqui, onde está o torquímetro e onde está a caixa de redução do motor. Então está aqui Reduction Gearbox, né, Casing, que é a caixa ali, que a gente vê por fora, né? Então aqui o óleo sob pressão vai vir por aqui, né? Então aquele caminho que a gente viu lá. Aqui a gente tem o pistão do torquímetro, né? E o sensor de torque vai estar nessa linha para medir justamente essa pressão, né, que está sendo gerada
nesse fluido, que é o óleo aqui que está lubrificando o motor, de forma a que essa pressão desse óleo nesse eixo da caixa de redução, medida, gera um sinal elétrico proporcional a essa pressão que vai ser levado lá no indicador para a indicação do torque. Bom, como é que eu vou ler isso, né? Eu trouxe para vocês aqui, né, um recorte já de um sistema de indicação de uma aeronave mais moderna. Quando a gente fala em moderno, isso aí também já não é tão moderno assim, mas em relação a um analógico, né, já é algo bastante interessante, onde eu tenho aqui várias indicações, e olha aqui tem indicação de torque, né? Esse equipamento aqui chama-se VEMD, né? VEMD, V de Vehicle, E de Engine, M de Multifunction e D de Display. Vehicle, célula, Engine, motor, Multifunction, multifunção, né, indicadas. Display, então eu vou mostrar. Tá ok? Uma concepção diferente de indicação, interessante, que você vê aqui, ó, eu tenho esse indicador aqui. Deixa eu botar alguém para dentro aqui. Esse indicador aqui, né, tem um ponteiro só, e eu tenho N1, eu tenho temperatura, eu tenho torque, né? E eu tenho um único ponteiro subindo aqui. Esse sistema ele é chamado de FLI, Foxtrot Lima India, de First Limit Indicator. Ou seja, não importa qual é o limite, N1, torque ou temperatura, que vai chegar primeiro no limite, como diz o nome, né? First Limit. O primeiro que chegar, eu já tenho que tomar uma posição. O piloto tem que tomar uma atitude. Ok? Então, é a finalidade e a concepção desse camarada aqui. Mas eu tenho aqui em porcentagem, né, o quanto teria o meu motor de torque se eu tivesse em funcionamento, o motor funcionando aqui, a indicação ia ser dada aqui. O que ele está falando aqui do lado foi exatamente o que eu já falei nos slides anteriores, que o transmissor vai converter essa pressão que vai ser percebida naquela membrana em sinais elétricos que são transmitidos ao indicador. E esse indicador ele é calibrado, graduado, né, de forma a apresentar o torque daquela aeronave. A grande maioria deles vai estar em porcentagem, né? Certo. Ok? Uhum. Dúvidas? Não. Alguém mais? Só o Lucas participando aí. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo para todo mundo? Tá todo mundo aí? Eu tô sozinho, eu, Maiara e Lucas. Como é que é? Tranquilo. Opa, quem é essa voz de locutor aí? Sou eu, Arthur. Eu quem? Eu não tô vendo. Arthur. Rei Arthur. Nossa senhora. Com essa quarentena toda deve estar com uma barba já de uns 3 metros de tamanho, não? Cortei tem 2 semanas. Ô, rapaz, um homem aciado. Muito bom. É um menino que se cuida. Beleza, Arthur? Tranquilo aí com a matéria? Explicação tranquila? Por enquanto, sim. Joia. Maiara, alguma coisa aí? Quer complementar? Tem alguém falando aí? Então vamos lá. Ferraz, no Oi. chat o Alexandre disse sim, senhor. Ah, muito bom. Obrigado, Alexandre. E o Lucas Marçal disse que está tranquilo. Show de bola. Pessoal, aqui a gente vê como é que as coisas evoluem, né? Eu podia ter colocado uma legenda aqui.
Os dois chamam-se VMD, Vehicle Engine Multifunction Display. O da esquerda é uma primeira versão do B2, do esquilinho B2, motor Ariel 1, ok? Que eu preciso ter uma interface analógica digital para mandar essas informações captadas de torque, né, de T4, de NG, né, de óleo, para cá. Aqui a gente já vê o da nossa direita é o do AS365N3, né, o N3 Plus, que é a versão do nosso K2, né, e também o VMD que equipa o H155, esse C155 da Airbus. A gente já vê aqui, né, os botões, se a gente for comparar, são os mesmos, né? Off, né? Screw, Reset, Select. Mas a gente já tem uma outra configuração, né? Um botãozinho já melhorado aqui na nossa direita e tal. Mas a gente está vendo aqui, ó, a indicação do torque. Então, nesse caso aqui, esse motor já estava no arco amarelo, né? Nesse momento aqui, com 96% de torque. Significa que ele tem 3,7 aí para poder, 3,3, né, por cento de lazeira. Tá ali miando. Ok? Beleza. Então é isso que o piloto está vendo aqui. Show? Show. Então, o que ele está dizendo aqui a gente já falou, a gente viu lá a constituição, né, mecânica, né, hidromecânica desse sistema que a nossa apostila trata. Então, o mecanismo desse torquímetro ele tem um cilindro, né, e um pistão, né, que vão delimitar o espaço que a gente chama de câmara do torquímetro, onde o fluido vai ser conduzido para poder ser medido dentro do sensor do torque, essa pressão do óleo na caixa de redução módulo 5 do motor. Tá? E ele repete aqui de novo que esse conjunto ele está incorporado à caixa de redução do motor. Tá, ok? Tá. Bom, eu não vou ler essa montoeira de texto aqui que ele está falando do torquímetro. Numa linguagem mais didática eu já falei tudo isso para vocês, mas leiam e vocês vão certamente entender, né? Beleza? Dúvida, galera? Não, faz. Muito bem. O que na verdade, né, ocorre, e aí o torquímetro está ali percebendo, né, é uma diferença de pressão entre o torquímetro e a pressão da caixa de redução, né? E exatamente na caixa de redução. E o sistema vai indicar exatamente o valor do torque produzido em função dessa diferença de pressão. Ok? Bom, aqui ele tem, na nossa apostila, um desenho esquemático desse torquímetro hidromecânico. Ele mostra cada um dos componentes internos desse torquímetro. Bom, esse sistema, esse torquímetro que trata a nossa apostila, né? E aqui vem uma informação importante que pode ser objeto de
de uma questão de prova ou de banca. Esse transmissor, tá ok? Ele é a característica dele, ele é do tipo relutância variável, tá ok? Ô, Mayara, segura eles na sala aqui que eu vou dar uma olhada aqui fora, acho que tem alguém me chamando aqui. Segura com eles aí. Tá bom? Segura firme aí, mano. Pegou? Eu acho que não. Vai ficar baluado. E vê o chão. Pessoal, desculpa. Bom, então, eu não sei se o Jorge já falou isso com vocês, né? De indutância e relutância. O Jorge já falou com vocês disso? Não. Mas o Jorge vai falar com certeza, né? Já deve ter falado de resistência, né? Sim. Deve ter falado de capacitância, de indutância, XL e XC, né? E ele vai falar de relutância para vocês também. Esse sistema, esse transmissor, a característica dele, isso é importante, já teve questão sobre isso, ele é do tipo relutância variável, ok? Beleza. Tá? Tá bem. E vai gerar, né, um sinal, é alimentado por um sinal de 26 VCA 400 Hz. Ok? Ele é alimentado por 26 VCA, corrente alternada a 400 Hz. Pessoal, de onde vem a alimentação alternada da aeronave? Gerador? Não. Bateria? Normalmente, não. Ué, não, é do motor, né? Não. Ele tá falando de... Não, Não também? tiveram aula de sistema elétrico? Quê? Tem um conversor de energia de corrente contínua para corrente alternada, não tem? É o Arthur que falou. Isso. Então, você está quase certo. Conversor transforma corrente alternada em corrente contínua. É um retificador. Ah, certo. O que a gente está falando aqui é de um inversor, que pode ser estático ou dinâmico. Porque ele... Como é que funciona, né? Você tem a fonte de energia, bateria, corrente contínua. Aham. Tá certo? Você tem o gerador, o arranque gerador. Quando ele está na função gerador, né, ele gera a energia originalmente alternada e internamente ele é retificado e fornece ao sistema de corrente contínua da aeronave corrente contínua, que em voo alimenta a barra principal e recarrega a bateria. E a gente tem os inversores estáticos nessa aeronave, a S-350, que vão transformar a corrente contínua em corrente alternada. Ele vai fornecer dois tipos, 115, 400 Hz, sempre na frequência de 400 Hz, ou 26, 400 Hz. Ok? Atentos a isso. Importante. O Característica. padrão de 400 Hz, professor? É 400 Hz. É um padrão? É o padrão para a aeronave. Para todas as aeronaves ou Para todas as só uma aeronaves. específica? Para todas as aeronaves. Beleza. Obrigado.
Nada. Então, é importante. Transmissor tipo relutância variável alimentado por 26.400 Hz. Tá ok? Segura um pouquinho aí, pessoal. Já volto aí. Espera aí. Mayara, dá um plá com eles aí. Eu vou deixar o slide aqui. Vou bater. Desculpe. Eu esqueci que parece aí. Eu fico batendo, atrapalho. Foi mal aí, pessoal. Tranquilo. Estão preparados para a prova aí, pessoal? Começar, né? Dá jeito, né? Para parar. Vai dar tudo certo. Vai ser padrão os exercícios do Cubos. Fiquem tranquilos. Beleza. Você não tem, ela deve dar uma fuzilagem no A380, como é que fez? Tem não. Você vai. Não é essa da. Deixa eu fazer a chamada enquanto isso aqui. Tentar.
Voltei. Ah, voltou. Voltei. Bom, pessoal, rolou alguma coisa aí, Mayara? O que eu posso Não, complementar? eu só falei com eles da prova só. Tava fazendo chamar. Ah, tá já. Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa, galera. Estamos no 15. Bom, deixa eu ver. Aqui tá no 15, né? Então, 22 slides, se eu não estou enganado. Não, são 25. Sim? 25. É que eu acrescentei agora aqui. A gente tá aqui no 15. Bom, eu vou só adiantar um slide aqui e a gente continua na próxima aula. Deixa eu só sair aqui. Para vocês verem fisicamente como é esse camarada. Então aqui, ó, o que a gente chama de torquímetro, né? Que na verdade ele é o sensor do torque, é essa criança aqui, ó. Né? Certo. É essa criança aqui, né? Aqui atrás a gente tem a caixa de redução. Então a gente está vendo aqui os parafusos de fixação aqui da caixa. Né? E ele está aqui nesse ponto ligado à caixa de transmissão. Esse camarada aqui, ele é aferido através de uma maleta, tá certo? O AMM ele tem o procedimento para fazer a regulagem do torquímetro. Você consegue mexer aqui, eu não sei se você consegue perceber, aqui tem uma fixação, tem um parafusinho aqui, tá vendo? Onde eu circulei? Uhum. Na foto aí. Essa foto não tem na apostila de vocês, depois eu troco lá. E aí você gira essa proteção aqui, você tem acesso à regulagem justamente da sensibilidade dessa medição da pressão, né? Para que seja proporcional a um valor de torque. Na verdade é isso que vocês vão ter que fazer. Essa é uma missão do aviônico. Tá certo? Uhum. Então, tem todo um esquema para poder fazer isso aqui, né? Na verdade, você faz essa regulagem com ele no local, simplesmente a troca de posição aqui das conexões elétricas. Aqui está direto para o torquímetro, a gente vai para a maleta, da maleta para o torquímetro e a gente faz a medição. Tá ok? A gente faz essa informação antes de ir para o indicador, ela vai ser lida na maleta do torquímetro. Tá ok? Beleza. Tranquilo? Dúvidas do que a gente falou até agora? Sim ou não? Travou aqui para mim, Ferraz. Desculpa. Travou o quê? O áudio e o vídeo. Eu não sei o que você perguntou, se falou sim ou não. Não, mas já tá me ouvindo normal? Agora sim, normal. Tá, não. Só perguntei se tem alguma dúvida em relação ao que a gente falou hoje. Não. Então a gente pode ir finalizando a nossa aula. Primeira aula hoje dessa semana falando de sistema de indicação de torque, né? E lembrando ao pessoal que chegou depois, a nossa prova na quinta-feira, 19 horas, acesso pelo link na plataforma Cubus, né? Vou mostrar para vocês aqui. Nessa área links externos, vocês vão clicar aqui, avaliação de instrumentos, 3/9.
a partir das 19 horas e vocês vão ter acesso ao formulário do Google Form para poder responder. Tá ok? Beleza. Beleza? Tranquilo? Sem estresse? Alexandre, a matéria da prova o Ferraz mandou ontem lá no grupo. Vou reenviar aqui de novo, no grupo lá da sala, Aviônica 2020. Ok. Então, pessoal, vou encerrando aqui a gravação. Volto para poder fazer o print. Obrigado aí pela atenção de todos. Bons estudos. Qualquer coisa, pode acionar a minha, Maiara, aí para a gente tirar as dúvidas de vocês. Tá ok? Um grande abraço a todos.